Muito bem. Nós vimos então que o PAEG ele vai ser uma primeira grande tentativa brasileira de crescimento econômico de longo prazo e, por um outro lado, tentar controlar as variantes de curto prazo, dentre elas a inflação, para que ela não comprometa o crescimento de longo prazo. Mas a gente pôde observar na nossa aula passada que, na verdade, as medidas foram altamente contraditórias entre si. Ao mesmo tempo que o governo fazia, na verdade, um discurso regulatório, ele intervinha de maneira direta na economia com a criação de empresas estatais. Podemos observar também que, se por um lado o objetivo era diminuir o déficit público, aumentando a poupança pública para reduzir a relação dívida-PIB e assim permitir um maior nível de investimento, por um outro lado, ele aumentava o gasto público com criação de empresas estatais e, portanto, atuando como produtor dentro da economia. A gente vai agora, no nosso próximo slide, tentar entender como é que foi essa trajetória de medidas de controle inflacionário. Acompanha comigo. Então, a gente se recorda que o PAEG, ele vai optar por medidas que nós chamamos de medidas ortodoxas. Recorde-se você que quando nós estamos falando de medidas ortodoxas, para bloquear os focos de inflação em cima da demanda, nós estamos falando basicamente de uma política fiscal, mas também de uma política monetária que sejam contracionistas. Bom, vamos nos recordar, Quando nós estamos falando de uma política fiscal contracionista, significa a elevação da tributação e a diminuição do gasto público. Porém, quando eu estou falando de uma política monetária contracionista, eu estou falando do aumento da taxa de redesconto, eu estou falando do aumento da taxa do compulsório, eu estou falando do aumento da taxa de juros e eu estou falando, na verdade, do aumento da venda de títulos públicos. Recorde-se você que todas as vezes que eu vendo títulos públicos no mercado, eu enxugo a liquidez de moeda presente desse mercado e contraio a economia. Sendo assim, quais foram as medidas adotadas lá no PAEG? Primeiro, para conter o déficit público, eu de alguma forma tento aumentar a carga tributária e diminuir o gasto do governo. Portanto, conter o aumento dos custos decorrentes dos aumentos salariais e controle do crédito e da oferta monetária primária, ou seja, elevação da taxa de redesconto, elevação do compulsório, elevação da taxa de juros e venda de títulos públicos. Sendo assim, óbvio que se eu faço uma política monetária e uma política fiscal contracionista, o resultado é óbvio, eu tenho a recessão. E aqui eu quero recordar com você o conceito de recessão e de depressão. Recorde-se você que eu terei recessão quando eu tenho, por exemplo, no critério americano, 3 trimestres seguidos de queda do produto. Por um outro lado, eu terei depressão quando eu tiver, na verdade, uma recessão extremamente prolongada. Dada essa questão, a gente pode afirmar o quê? Que o controle da inflação só foi compatibilizado com recuperação do setor externo e, portanto, da balança de pagamentos superavitária e não deficitária, portanto, o afluxo de capitais privados de risco e renegociação dos prazos de amortização da dívida. Mas observe a incoerência. Se, por um lado, eu estou promovendo algo interessante, que é a renegociação dos prazos de amortização da dívida, tentando alongar o prazo desse perfil da dívida e reduzir a taxa de juros, por um outro lado, eu estou importando capitais privados de risco, que nós sabemos que são altamente voláteis. Ou seja, ao menor sinal de alteração do cenário endógeno dentro do país ou exógeno fora do país, esses capitais se vão.
Ora, se nós sabemos que esses capitais são voláteis, esses capitais também exigem uma maior taxa de juros. Recorde-se você que para conter a inflação no curto prazo, eu posso aumentar a taxa de juros. Porém, ela vai aumentar o déficit e tende a aumentar o endividamento de longo prazo. Ou seja, é uma medida meramente paliativa àquilo que o PAEG vai fazer nessa altura do campeonato. O custo elevado do PAEG, dado pela expansão da taxa de desemprego e pela interrupção do crescimento, terá um custo para o governo. Óbvio, quando eu tomo uma medida de política fiscal e política monetária contracionista, é absolutamente óbvia que eu terei uma redução da taxa de inflação, porém um aumento da taxa de desemprego. Ora, onde é que a gente viu isso? A gente viu isso quando a gente analisou a chamada curva de Phillips. Lembre-se você que a curva de Phillips de curto prazo mostra uma relação entre a inflação e o desemprego. Se eu optar por um ponto mais elevado da minha curva de Phillips, eu terei necessariamente uma maior inflação e menor desemprego. Porém, se eu tiver um ponto mais baixo na minha curva de Phillips, eu terei necessariamente menor inflação e maior desemprego. Pois bem, foi o ponto mais baixo na curva de Phillips que o PAEG optou. Só que isso significa o quê? A elevação da taxa de desemprego e a interrupção do crescimento. Ora, sendo assim, tem um custo. A contenção da inflação foi bem sucedida. Passou de 87,8% em 1964, primeiro ano do regime militar, para 38,8% em 1967. Houve o saneamento das finanças públicas, claro, motivadas de um lado pelo aumento da tributação e por outra pela redução do gasto público. E houve ainda, as reformas tributárias e de intermediação financeira, criando, portanto, condições institucionais para elevar os saldos de poupança compulsória, principalmente via a implantação do FGTS, que é o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, que historicamente financia setores ligados à infraestrutura básica da economia. Lembrando que, dentre elas, nós temos dois financiamentos de maneira especial. Por um lado, a moradia, cujo país apresenta um déficit habitacional hoje de 7 milhões, e por um outro lado, a ideia do financiamento do saneamento básico. A pergunta é, por que é que o Estado tem que intervir via recolhimento compulsório do FGTS para aplicação na moradia e no saneamento básico? Porque, na verdade, a maioria da população que depende de moradia popular ou de saneamento básico não representa uma lucratividade significativa naquele momento histórico para o setor privado. Resultado, eu tenho, na verdade, uma situação em que o mecanismo de preços de mercado não é atraente para o investidor e ele não investe. Ocorre que moradia, saneamento básico, saúde e educação, você se recorda das nossas aulas, são bens meritórios, ou seja, na verdade, eles criam uma situação muito além da mensuração econômica do fato em si. Ou, dizendo de outra forma, a criação do saneamento básico vai muito além da melhoria da qualidade da água, do recolhimento e tratamento do esgotamento sanitário e lixo da população. Ele tem a ver com uma quantidade muito menor de pessoas doentes em virtude do contato com agentes transmissores. Resultado, a externalidade positiva é muito maior. Lembrando então a você que essa poupança compulsória do FGTS será criado lá em 1966. Bom, recorde-se ainda, que a reforma geral no sistema monetário creditício, realizada lá em 64, e a reforma financeira em 65, com o intuito de modernização financeira, criaram novos instrumentos de mobilização financeira e instituições especializadas em prover vários tipos de crédito. Óbvio que a preocupação clara do governo era criar aquilo que modernamente nós chamamos de marco
regulatório, ou seja, o conjunto de regras estáveis ou relativamente estáveis para permitir, de um lado, o aumento da poupança do setor privado e, portanto, aumentar a taxa de investimento. Este era o objetivo-chave. As financeiras para o financiamento do consumo de bens duráveis, dentre eles a aquisição de automóveis e moradia. Os bancos comerciais para o fomento do capital de giro das empresas, sem as quais, obviamente, o crescimento do produto seria interrompido ou parcialmente prejudicado. Os bancos de investimento para o fornecimento de recursos de longo prazo, e aí cabe lembrar a você que, na época, o BNDE, o Banco Nacional de Desenvolvimento, lembrando a você que o S de social só será acrescentado muito mais tarde, vai cumprir até os dias de hoje um papel-chave. O mercado de ações, criando fundos de investimento com dedução do imposto de renda. O Banco Nacional de Habitação, o chamado BNH, com a finalidade de operar como agente financeiro com recursos dos trabalhadores. E o aumento da participação do Estado na poupança financeira com o lançamento de obrigações do Tesouro Nacional, a chamada OTN. O problema é que se de um lado eu favorecia o crescimento, por outro eu aumentava seriamente o déficit público e, portanto, o endividamento de longo prazo. Resultado, na verdade, eu estava vendendo o futuro para consumir no momento presente. O problema é que nós analisamos isso no modelo de Solon. Isso tem um custo, Quando, na verdade, eu crio um endividamento extremamente elevado para o longo prazo, a próxima geração terá que arcar com a elevação da carga tributária para fazer frente ao gasto público, comprometendo, então, de um lado o crescimento e o desenvolvimento econômico. Ok? Abraço, até a próxima aula.